Como estão? É um enorme prazer estar aqui em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Peço desculpa por não estar em presença, mas estou noutro congresso. Mas tenho muito gosto também de estar aqui e agradecer este convite tão bom da Associação Portuguesa de Parkinson. A minha apresentação vai ser sobre literacia em saúde e permitam-me então partilhar a minha apresentação para vos fazer aqui durante alguns minutos um caminho sobre a literacia em saúde. Vou falar da literacia em saúde para uma mudança centrada nas pessoas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. João Casaca Carreira, Presidente da Direção Nacional da APDK, da Associação Portuguesa da Doença de Parkinson. É com muito gosto que aceitei o seu convite. Muito bem, vamos falar de literacia em saúde e vamos falar do complexo processo de comunicação e da mente humana. Quando nós olhamos para a relação terapêutica, vemos uma relação terapêutica altamente complexa entre o profissional de saúde e o paciente, onde existem aqui elementos exógenos, como o ambiente físico, o tempo e os procedimentos, mas também fatores endógenos, como o próprio nível de literacia em saúde da pessoa, o seu status económico, a sua idade, a baixa educação, os constrangimentos na relação terapêutica e depois, por um lado, as competências clínicas do profissional de saúde, que não são postas em causa, mas depois há outras competências que são as competências, por exemplo, comunicacionais, relacionais, de abertura da janela da adesão terapêutica. E o paciente, sobretudo aquele que tem baixa literacia em saúde, precisa de facto, todos precisam, mas particularmente aquela pessoa que tem a necessidade de aceder, compreender e usar os recursos. A adesão terapêutica é um processo comprido, é um processo longo, é quase como uma corrida de fundo, costumo eu dizer. E por isso o profissional de saúde é aqui o maestro da relação terapêutica. E é essencial a sua intervenção com competências clínicas e com competências relacionais e de comunicação. Sabemos também que 50% da população tem baixa literacia em saúde. São cerca de 5 milhões de portugueses, 5 milhões de cidadãos em Portugal, em 10 milhões. Têm dificuldade em aceder, compreender e usar os recursos de saúde e também a navegabilidade do sistema. Também sabemos quais são os grupos muito vulneráveis. São aqueles que têm baixo nível de escolaridade, rendimentos baixos, doenças prolongadas, frequentam muitas vezes os cuidados de saúde, têm alguma dependência ou adição, não aprenderam a ler ou escrever, grupos de migrantes e os desempregados de longa duração por causa dessa falta de contacto com o social e de relacional. Também sabemos que a literacia em saúde está associada a uma menor utilização também dos serviços de saúde e piores resultados de saúde. E por isso, isto significa também maior morbilidade e maior taxa de mortalidade, sobretudo prematura. Também a literacia em saúde, nós, em 1998, falávamos só numa literacia em saúde individual, a carga sobre o indivíduo, mas com o decorrer do tempo vemos que a literacia em saúde não é só individual, também é organizacional e também pública. Por exemplo, nas questões da saúde pública, sabemos que 7 milhões de pessoas morrem prematuramente por causa da poluição. Também aumenta cada vez mais a consciência dos efeitos multiórgãos devido à poluição atmosférica e com efeitos também cardiovasculares e outros. Mas há outro poluente. O Sir Marmot, em 2015, dizia que chama-se desfavorecimento social, que limita o desenvolvimento das crianças e não só das famílias. O poluente não é apenas a pobreza, mas é o desfavorecimento social, que mete as pessoas em maior fragilidade. Nós também sabemos que fatores que afetam a saúde são multifatoriais. São os socioeconómicos, 40%, é o ambiente físico, 10%, os comportamentos de saúde e os cuidados de saúde. E por isso, muito destes fatores têm a ver com os determinantes sociais da saúde. São múltiplos. Tem a ver com a biologia humana, tem a ver com o meio ambiente, com os estilos de vida, com o sistema de saúde. Também sabemos que, quando trabalhamos em literacia em saúde, temos aqui uma necessidade de compreensão das instruções. Aliás, é mais do que compreensão, é mesmo o uso das instruções. E está aqui do outro paralelo a questão do questionamento certo. O utente que coloca as questões certas e o profissional que coloca as questões certas para haver aqui uma ligação uniforme, uma ligação relacional e de compreensão mútua.
E o tempo conta, os recursos, o stress, a desatenção, a comunicação, os automatismos que geram enviesamentos também têm influência neste ambiente e neste contexto. Sabemos que nas doenças não comunicáveis há muitas mortes evitáveis por doenças não transmissíveis. Por exemplo, sabemos hoje que a Europa tem a maior taxa de ingestão de álcool do mundo, uma média de cerca de 9 litros de álcool puro por adulto por ano. E sabemos que a OMS, bem há pouco tempo, disse que nem uma gota de álcool é boa para a saúde. 25 em cada 100 adultos continua a fumar. E por isso é muito difícil de atingir estas metas de redução do tabagismo ou mesmo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Também sabemos que à medida que as pessoas envelhecem, o nível de literacia em saúde diminui, há mais necessidades de saúde, há necessidades mais complexas. Sabemos que muitas das pessoas mais velhas precisam de ajuda para ler as instruções de saúde, para compreender as instruções de saúde. E por isso é preciso envolver estas pessoas em processos ativos de cocriação e dinâmicos, para elas poderem sentirem-se participadas e para sentirem-se também que fazem parte de uma determinada sociedade. Vivemos numa sociedade geriátrica. Hoje em dia, uma em cada 4 pessoas em Portugal tem mais de 65 anos. E por isso estamos numa sociedade geriátrica. O que é que acontece quando nós nos apercebemos do mundo exterior? O Damasio, o Sapolsky e o Cuevas dizem que nós fazemos representações mentais simbólicas do mundo exterior, através dos nossos olhos, dos ouvidos, do paladar, do fato, entra na mente humana e nós depois, com as tais representações mentais simbólicas, através da razão e do sentimento e da emoção, conseguimos aceder, compreender e usar e tomar decisões acertadas em saúde. Isto aconteceria se fosse tudo assim, não é? Tudo muito simples. Na realidade, as pessoas às vezes, apesar de conseguirem descodificar as palavras, as frases, os textos, não conseguem usar essa informação. Apesar de conhecerem os números, grande parte não consegue fazer até cálculos simples. Vejam só, por exemplo, num site comum de saúde e bem-estar direcionado ao cidadão. O quisto de Baker é constituído por membrana sinovial preenchida por líquido que se insinua junto à inserção do gastronema e o gêmeo medial da fossa poplítea. Nós olhamos para isto, num site para o cidadão, há 20 palavras que são de difícil compreensão. Ora, a pessoa não tem a obrigação de saber a linguagem técnica. E por isso, quando o jargão técnico, a palavra complexa, não é traduzida, a pessoa não faz essa representação, desconhece o facto, não se fixa na memória, não provoca recordação e é uma cacofonia. A pessoa não faz a representação mental simbólica, não entende o acesso, não compreende e não sabe usar os recursos. Isto gera o vazio das decisões. Nós também sabemos as consequências da baixa literacia em saúde. As pessoas faltam muito às consultas, não conseguem preencher os formulários, não conseguem cumprir a medicação, às vezes não mencionam, não conseguem mencionar os medicamentos, incapazes de transmitir uma história mais coerente, mais sequencial, precisa de ajuda, faz menos perguntas. A pessoa há consequências da baixa literacia em saúde. E por isso também sabemos que mesmo havendo pessoas com licenciatura, a falta de uso e prática atrofia as pessoas. Muitas pessoas, o desuso e a falta de prática atrofiam as competências dos adultos. É preciso praticar, é preciso estudar, é preciso ler, é preciso querer aprender. Também há um claro gradiente no desenvolvimento intelectual, social e emocional. As crianças que nascem em ambientes mais pobres, mais difíceis, também têm mais dificuldade em aprender, mais dificuldade em arranjar melhores empregos, mais dificuldade em saírem do ciclo da pobreza. E por isso temos que entender que o acesso à saúde é uma questão muito complexa. Não tem só a ver com os atributos do indivíduo. É uma questão cultural, pode haver problemas financeiros, não poder aceder, geográficos, da distância, educacionais. E por isso, muitas vezes até há barreiras antes do acesso direto aos serviços, antes dos pacientes chegarem aos serviços de saúde. As pessoas que respondem que nunca chegaram ou que não querem ir às unidades de saúde dizem que ou não podiam pagar, ou está muito ocupado, ou não gosta de ir ao médico, ou não tinha transporte, ou então não estava aberta a unidade de saúde, não conseguia falar ao telefone. Há desculpas, há muitas desculpas para se evitar os serviços de saúde. Nós também, em algum momento das nossas vidas, diz o Centro de Doenças e Prevenção, nós somos pacientes. E por isso, em algum momento das nossas vidas, todos nós precisamos de encontrar, compreender e utilizar informações e serviços de saúde.
E, de facto, este encontrar, compreender e utilizar significa também autorregular. Significa decisões acertadas. Decisões acertadas significa que nós precisamos de participar no sistema de saúde de uma forma abrangente e eficaz. A tal literacia pessoal e em saúde individual tem que ir também para a literacia em saúde organizacional. As organizações têm responsabilidade com os seus profissionais, com os seus utentes, com o seu sistema, com a forma como chegam e abrem as portas para o cidadão e para a pessoa que precisa de saúde. E depois as questões da literacia em saúde pública, como já falei, a mudança climática, a globalização, a pobreza, as forças ecológicas, sistémicas, que afetam também esta saúde e bem-estar. A Braschi e outros falavam das organizações literadas. Estas tais organizações que têm que apoiar a navegação, ajudar a sinalética, a cautelar os fatores de risco, a própria liderança ter planos estratégicos e táticos para ajudar a força de trabalho, para que essa força de trabalho ajude o cidadão e as pessoas que precisam dos cuidados de saúde. E por isso, literacia em saúde tem a ver com o acesso, com a compreensão e com o uso, com a motivação que geram as competências e não o contrário, e as tais decisões acertadas em saúde, e onde a comunicação em saúde é bastante importante. Vivemos também de comportamentos. Nós vamos olhar, por exemplo, para o portal da saúde e vemos este gráfico e que diz benchmarking hospitais. O cidadão em geral sabe o que é benchmarking, o que é grupo B, grupo C, o valor do hospital. Não sabe, nem tem que saber. Isto é no portal da saúde. Ou então, o cidadão sabe o que é LIC, TMGR, grupo B. Isto está no portal da saúde. Olhando para a área do cidadão, retirei aqui estas frases, são poucas, e deu para ver que estão pelo menos 18 palavras de difícil compreensão. E por isso nós temos que pensar que temos que mudar este paradigma de linguagem. Tornar a comunicação mais assertiva, mais clara e mais positiva. Desenvolvendo as competências comunicacionais dos profissionais de saúde, a comunicação assertiva, clara e positiva, atendendo à comunicação que é verbal e também não verbal, não é? E são core skills e não soft skills. A comunicação é importantíssima para a mudança de comportamento. Estamos sempre a pedir às pessoas que elas façam isto. Não é? É difícil fazer uma adesão terapêutica, é quase isto. Não é? E a aprendizagem precisa de estímulos, respostas, adaptação, experiência, repetição. E por isso, pergunta, eu gosto desta imagem, apesar de estar em brasileiro, e diz, e como é que faz para que o seu filho leia livros, não é? Na realidade, nós temos que pensar que é por modelação, é por comportamentos observados, é pela influência, é pelo bom exemplo. E por isso tem que começar também por nós e pelas crianças e pelos bons exemplos que nós podemos dar. Também sabemos que, definindo as prioridades das pessoas, muitas vezes as pessoas não querem mudar aquele comportamento, então nós acrescentamos um comportamento. Por exemplo, esta senhora é forte, devia fazer dieta, mas nós não estamos a pedir que ela faça dieta. Estamos a pedir, se ela gosta de dançar, ela que dance, e depois, através da dança, ela talvez limite a sua alimentação e o controle daquilo que come e da sua vida. E por isso, sabemos que melhorar a literacia em saúde pode evitar visitas aos hospitais, pode economizar, porque as pessoas têm mais consciência, têm mais cuidado, autocuidado com elas próprias. Sabemos que a literacia em saúde salva vidas. Apoiar, consciencializar, influenciar, mobilizar. Para quê? Para o melhor acesso, melhor compreensão, melhor uso dos serviços, uma decisão mais responsável e depois todas as atitudes preventivas, menos hospitalizações e também menos mortes prematuras. Em 2021, o poder da voz do paciente, não é? E por isso é preciso, e a Associação da Doença de Parkinson tem feito isto, ouvir os pacientes, adaptar o acesso, ajudar os determinantes da saúde, sociais da saúde e os valores do paciente serem compreendidos no processo de saúde, e por isso é preciso também contribuir, a literacia em saúde contribuir para a formação dos profissionais e das suas competências. Nós sabemos, nós trabalhamos na literacia em saúde com uma matriz, a matriz é esta, os cuidados da saúde, a prevenção da doença e a promoção da saúde, e depois na matriz do acesso, compreensão, interpretação e uso, não é? Onde existem aqui determinantes sociais e outros fatores de risco.
Também sabemos esta evolução da abrangência do acesso à saúde, que temos que ter atenção em relação a isso. Que temos que começar do mais simples, do domínio cognitivo mais simples até ao mais complexo. Por isso, quando estamos a fazer educação para a saúde, literacia em saúde, a literacia em saúde é um outcome também da educação para a saúde, temos que começar pelo mais simples e depois indo para a compreensão, para a aplicação, para a análise e depois para a avaliação. Porque as pessoas têm o mind map delas, a forma de compreender, também vai do mais simples ao mais complexo. E também sabemos que todos nós, e vocês estão aqui nesta sala, pensaram: o que é que eu ganho de eu ir aqui? O que é que eu ganho de ouvir? Estamos sempre entre a recompensa e a perda. O que é que ganhamos e o que é que perdemos? E é preciso saber isso, não é? Esta atenção, esta recompensa, esta memória e trabalhar isto também adequadamente. O Damásio dizia em plena pandemia que as capacidades afetivas são os alicerces da nossa mente. Ou seja, os afetos são alicerces da nossa mente. Nós temos que ponderar nas questões da saúde mental, porque quem não tem uma boa saúde mental tem muita dificuldade depois também de tomar outras decisões. E por isso a relação pessoal é cada vez mais essencial. Conhecer bem o utente, o cliente, o paciente, que necessidades é que ela tem esta pessoa. O paciente também tem que ter a sua voz e dizer o que é que eu preciso, o que é que eu quero. E as organizações têm que oferecer a tal experiência, a tal jornada do paciente. Por exemplo, num estudo sobre jovens com cancro, estudou-se em 2020, e os jovens pacientes com cancro disseram que queriam nas suas instalações, jovens adolescentes, não queriam aquelas imagens dos patinhos, queriam uma sala exclusiva para eles, queriam um espaço meditativo, queriam o controle da temperatura. E vejam, são pequenas coisas que não são difíceis de arranjar. É preciso ouvir a voz daquele que está doente, do paciente, da pessoa que tem necessidade de cuidados. O CDC dizia que enfatiza o uso efetivo. Não basta compreender, é preciso usar. E as organizações têm responsabilidade. Na navegabilidade também sabemos que esta satisfação do paciente, por isso os profissionais e as organizações devem aprender sobre o que faz e torna a pessoa mais satisfeita, o paciente mais satisfeito. O profissional apoia o paciente a escolher um melhor caminho, a tal navegabilidade, que é uma decisão partilhada, que esta parceria tem que ser feita com a pessoa. E por isso compreender a navegabilidade, o nível do sistema, da interação, ter a tal visão maior e melhor de como é que funciona o sistema e interagir também entre uns e outros para se conseguir uma boa navegação. Estar consciente também dos direitos e responsabilidades que tem. Por exemplo, o paciente tem direito a uma segunda opinião, é um direito. Não é? Há várias tarefas da navegabilidade do sistema, não vou prender-me aqui nestes pormenores, mas de facto há muitos estudos sobre isto. Nas soluções, o indivíduo, o grupo, as famílias, as comunidades, as associações de doentes, tornar estes tais ecossistemas, não é? Valorizar aquilo que a pessoa precisa, promover uma boa relação baseada no respeito mútuo. Evidentemente que o profissional tem que ter respeito pelo paciente, mas o paciente também tem que ter respeito pelo profissional. As boas práticas ambientais da reciclagem, de reduzir os consumos, considerar os interesses das gerações futuras, e apoiar as organizações para desenvolverem também até projetos de bem-estar nas comunidades, com as associações doentes. Tive o gosto de participar no Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento e, de facto, trabalhámos muito esta questão também, não só da capacidade, da motivação, mas da oportunidade. A pessoa muda quando tem oportunidade. Por exemplo, se eu vou pedir a uma pessoa que ela vá fazer hidroginástica, é preciso eu saber que há ali uma piscina ao pé e que há aulas de hidroginástica. É preciso haver oportunidade. O que o profissional também perceba quais são as oportunidades. As associações de doentes aqui também podem fazer um bom papel em termos até, por exemplo, da prescrição social, de fomentar, para além da solução não farmacológica, a solução não farmacológica. Que oportunidades há na comunidade para eu poder desenvolver? Falamos também da tal economia do bem-estar. O que está dentro de nós é o nosso código genético, a nossa motivação intrínseca, e fora de nós é o nosso código postal, parafraseando. É a nossa motivação extrínseca. E a economia de bem-estar joga com isto, não é? O que nós temos dentro de nós e aquilo que está fora de nós. A tal bem-estar que quer a igualdade de género, quer a educação e formação, quer proteção social, quer cuidados de saúde, o tal princípio do One Health, uma só saúde.
Eu gosto de dizer que não é comunicação centrada no paciente, é a comunicação com o paciente. Senão é uma rotunda, não é? Com a estátua no meio e tudo à volta. E por isso é preciso também compreender e validar a perspectiva do paciente. Compreender dentro do seu próprio contexto psicológico e social. Conseguir a tal compreensão partilhada. Ajudar a pessoa a partilhar o poder que ela tem a sua história. Ela sabe também aquilo que se passa com ela. E há pistas de avaliação, por exemplo, desenvolver plataformas digitais, criar um mapeamento de viagem, criar mecanismos de feedback e de recolha de opinião, tentar perceber o que é que retém, o que é que fideliza, não é? Depois também, na navegabilidade do sistema, também é preciso também ver que determinantes sociais existem, a segurança dos bairros, o emprego, a habitação, o que é prioritário para aquelas pessoas. Eu digo que as associações de doentes têm um grande papel nisto, não é? Medir o impacto para as comunidades, para os pacientes, para as organizações e depois escalar estas boas práticas a nível regional, a nível nacional, não é? Fazer também uma lista de verificação de maior proximidade. Pode-se criar guias de conversação, pode-se fazer posts nas redes sociais, divulgação por e-mail, dicas para realizar uma sessão, lembretes, mensagens de telemóvel, que também é muito utilizado na comunicação, fazer desenhos, gravações, tradutor Google simultâneo, mapas físicos. Há um campo enorme de navegabilidade, não é? As estratégias também se passam para o melhor acesso do paciente, os contactos, a sinalética, os formulários, a comunicação, os órgãos de comunicação social também são muitíssimo importantes. Além das associações doentes, os grupos de autoajuda que podem fazer a ponte com as associações doentes. Não é? E, de facto, aqui é o valor pelos olhos do paciente, o valor pelos olhos das associações doentes. Tem a ver com uma visão muito integrada, muito holística daquilo que é preciso fazer, o projeto social, o projeto espacial, a inovação digital, as competências de comunicação, simplificar os processos. Também se podem simplificar os processos em debate, em recursos, em reflexão. E por isso, a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, temos reforçado a literacia em saúde em Portugal. Gostaria de vos propor irem ao nosso site, ao www.splsportugal.pt, ver o que fazemos com as associações doentes e nós abrimos a porta para aquilo que vocês precisarem, para as boas práticas. Temos muito gosto nisso. Dizer-vos que lançámos em meados de 2023, o único manual de literacia em saúde em Portugal. É uma espécie de bíblia da literacia em saúde. Para quem quiser saber mais, aconselho-vos a consultarem, se quiserem, ou adquirirem. E, uma vez mais, agradecer esta vossa audição. Saber que nós mudamos por modelação, pelo exemplo, pela repetição, pela motivação, pela autoeficácia, pela autorregulação nossa. Não é? A visão da literacia em saúde é uma visão holística da literacia em saúde, uma visão integrada da literacia em saúde. E de dizer-vos que agradeço muito este bocadinho que estive aqui com vocês. Espero que tenham uma boa sessão, um bom congresso. Vou interromper a partilha e despedir-me de vocês. Muito obrigada, uma boa sessão e até breve.